Olá, aluno! Seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje, vamos estudar sobre a teoria cinética dos gases. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Então, aluno, se inscreva e também ative o sininho. Assim você vai saber quando tem novidades no canal. Registre nos comentários a sua gratidão ou dúvida, se você tiver durante a aula. Também compartilhe com seus colegas e amigos. E não se esqueça de curtir o vídeo, que pode ser agora ou no final. Assista os vídeos sobre a aula 1, estudo dos gases, e aula 2, leis físicas dos gases. Pode contribuir para a sua aprendizagem. Então, vamos lá? O tema da nossa aula, teoria cinética dos gases ou teoria do gás ideal. Nós vamos estudar sobre o gás perfeito e gás real, sobre o volume molar e a equação de Clapeyron, também conhecida como equação geral dos gases. A nossa aula tem como objetivo entender, por meio do modelo cinético molecular, as propriedades específicas dos materiais, tais como as variações de volume de gases em situações de aquecimento ou resfriamento. Várias mentes e uma teoria. Ao contrário de muitas teorias que foram propostas por um cientista, apesar de vários terem dado subsídios para sua elaboração, a teoria cinética dos gases é resultado dos estudos e propostas de vários cientistas, como Daniel Bernoulli, Rudolf Clausius, James Clerk Maxwell e Ludwig Eduard Boltzmann. Outros cientistas também contribuíram para a elaboração da atual teoria cinética dos gases. De acordo com a teoria cinética dos gases, foi criado um modelo que possa explicar os comportamentos, ou seja, os fenômenos e as leis experimentais dos gases. No geral, a teoria cinética dos gases diz que todo gás é formado por partículas minúsculas, átomos, moléculas e íons em movimento livre, desordenado e com alta velocidade. Esse movimento é denominado agitação térmica. Por exemplo, a velocidade das moléculas do ar nas condições ambientes é cerca de 1.400 km por hora. A maior ou menor temperatura de um gás é a medida do maior ou menor grau de agitação térmica de suas partículas. As partículas de um gás estão muito afastadas umas das outras, isto é, o espaço que elas ocupam é desprezível, em face ao espaço vazio existente no estado gasoso. Tal fato explica por que os gases têm densidades baixas, podem ser facilmente comprimidos e se misturam com muita facilidade. Por exemplo, o volume próprio das moléculas de N2 e de O2 existentes no ar, nas condições ambientes, é cerca de 0,1% do volume ocupado pelo ar. Além disso, estando muito afastadas, as partículas se atraem muito pouco, o que explica a expansão fácil dos gases e a sua grande dilatação com o calor. De acordo com a teoria cinética dos gases, as moléculas gasosas encontram-se em movimento caótico, com diferentes velocidades, chocando-se entre si e com as paredes do recipiente. A força exercida com o choque das moléculas nas paredes, por sua unidade de área, corresponde à pressão do gás. As partículas de um gás se chocam de forma perfeitamente elástica entre si e contra as paredes do recipiente que as contém, isto é, sem perder energia cinética e quantidade de movimento. Isso explica porque o movimento das partículas é perpétuo. Além disso, é fácil compreender que a pressão exercida por um gás dentro de um recipiente resulta dos choques de suas partículas contra as paredes desse recipiente. Por exemplo, dentro de um pneu de um automóvel, é o choque das moléculas de ar com as paredes do pneu que o mantém o pneu cheio e também se percebe que a mesma pressão é exercida em todas as direções. As moléculas não exercem força umas sobre as outras, exceto quando colidem. Entre as colisões, apresentam movimento retilíneo e uniforme. Isso equivale a desprezar as forças gravitacionais e as forças intermoleculares.
O gás ideal seria o gás que obedeceria rigorosamente às leis e fórmulas estudadas anteriormente em quaisquer condições de pressão e temperatura. Também deveria encaixar-se perfeitamente no modelo descrito para a teoria cinética. Na prática, gás ideal não existe. O estudo dos gases ideais, vemos que um gás é composto por átomos e moléculas que se movem de acordo com as leis estabelecidas pela cinemática. Em um gás, as partículas normalmente estão muito distantes umas das outras, tendo o vazio entre si. Vimos também que a principal característica dos gases é praticamente só existir interação entre suas partículas, quando elas colidem umas com as outras. Os gases comuns, que chamaremos de gases reais, sempre se afastam do comportamento de um gás perfeito, principalmente a pressões muito altas e ou temperaturas muito baixas. Nesses casos, o volume dos gases se reduz bastante e as partículas se avizinham, passando umas a interferir no movimento das outras. Como consequência, o comportamento dos gases passa a se afastar daquele previsto da teoria cinética. Desse modo, podemos concluir que um gás real se assemelha mais ao gás perfeito à medida que a pressão diminui e a temperatura aumenta. Em todas as palavras, o comportamento de um gás será tanto mais perfeito quanto mais rarefeito ele tiver. E vamos agora ao tópico volume molar. O que é volume molar? O volume molar dos gases é o nome ocupado por 1 mol de qualquer gás em determinada pressão e temperatura. É interessante notar, porém, que o volume ocupado por 1 mol de um sólido ou de um líquido varia muito de uma substância para outra. No entanto, o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás é sempre o mesmo, em determinadas condições de pressão e temperatura. É fácil entender esse fato, pois 1 mol contém sempre o mesmo número de partículas nos gases e o mesmo número de partículas é encontrado em volumes iguais, a pressão e temperatura constantes. Consequentemente, 1 mol de qualquer gás ocupa sempre o mesmo volume, que é chamado de volume molar. O volume molar independe da natureza do gás, mas varia com a pressão e a temperatura. Verifica-se experimentalmente que nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, o volume molar do gás é 22,4 litros por mol. O usual, no entanto, é falarmos no volume molar nas condições normais, tanto que alguns autores chamam de volume molar apenas o volume 22,4 litros, só que só se aplica a 0 graus, que equivale a 273 na escala Kelvin, e 760 milímetros de mercúrio, que na escala de 1 atmosfera. Com o conhecimento do volume molar dos gases, podemos perceber como é enorme a diferença de volume de uma mesma quantidade de uma substância, conforme ela esteja no estado sólido, no líquido ou no gasoso. Por exemplo, na CNTP, 1 mol, isto é, 18 gramas de água, ocupa praticamente 18 ml no estado sólido, 18 ml no estado líquido e 22,4 ml no estado gasoso. 22.400 ml no estado gasoso. Note que este último é um volume cerca de 1.245 vezes maior que os dois primeiros. É por isso que nunca devemos aquecer sólidos ou líquidos em recipientes fechados. A passagem brusca de uma substância para o estado gasoso pode significar uma explosão violenta, então cuidado. Passamos para o último tópico, que é a equação de Clapeyron, também conhecida como equação geral dos gases. Com base nas 3 leis dos gases, podemos estabelecer uma lei geral que vai nos permitir a elaboração de modelos explicativos para o comportamento da matéria. Como toda lei, ela será uma generalização teórica e terá suas limitações. Consequentemente, os modelos desenvolvidos a partir dela, como todo modelo científico, também serão aproximações da realidade. Para uma massa constante de um mesmo gás, vale a relação pressão vezes volume dividido pela temperatura, que é uma constante. Isso significa que, por mais que variem o volume, a pressão e a temperatura absoluta, a fração PV dividido por T
permanece constante. Matematicamente, essa ideia pode também ser traduzida em pressão vezes volume dividido pela temperatura, igual pressão vezes volume dividido pela temperatura do gás 1, do estado 1, perdão, pressão vezes volume dividido pela temperatura do estado 2, pressão vezes volume dividido pela temperatura do estado 3 e até o estado infinito, ou seja, isso é uma constante. Vamos então calcular o valor dessa constante, supondo que tivéssemos 1 mol de gás nas condições normais de pressão, que seria a pressão inicial, 1 atmosfera, e a temperatura, que seria a temperatura inicial, de 273 Kelvin. Já sabemos que 1 mol de qualquer gás, nessas condições, ocupa o volume molar, que seria o volume inicial, de 22,4 litros por mol. Consequentemente, então, teremos, substituindo os valores nessa expressão matemática, teríamos a pressão 1 vezes o volume 22,4 dividido por 273. Então, chegamos aí a um valor que é uma constante, né? Então, esse valor de 0,082, ele recebe o nome de uma constante denominada R, que vamos ver no próximo slide. Esse valor 0,082 é constante para 1 mol de qualquer gás. Em quaisquer pressão e temperatura, relembre que, se P e T variam, V irá variar também. Mas PV sobre T permanecerá constante. Por esse motivo, o valor 0,082 recebeu o nome de uma constante universal dos gases perfeitos, sendo representada habitualmente pela letra R. Generalizando, temos que, se para 1 mol de gás temos a constante PV sobre T, que é igual a R, então para 2 mols de gás teremos PV sobre T, que é igual a 2R, para 3 mols vamos ter 3Rs, e para N mols vamos ter NRs. Como ele é uma constante, né, então está aí. Desta última expressão, concluímos que PV igual nRT é a equação de Clapeyron, que também é chamada equação dos gases, geral dos gases. Então, só se aplica aos gases perfeitos. Então, nós temos aí a equação, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura. Tendo em vista que o número de mols é igual a massa sobre massa molar. Então, nós podemos substituir o número de mols por essa parte de massa dividido pela massa molecular. Assim, a gente pode calcular qualquer uma das variáveis. Então, aqui a gente substituiu o número de mols. Onde P é a pressão do gás, V é o volume do gás, N a quantidade do gás em mols, M a massa do gás em grama, o M maiúsculo a massa molar do gás, o R é a constante universal dos gases perfeitos e o T é a temperatura do gás medida na escala absoluta Kelvin. É muito importante, no entanto, observarmos o seguinte: quando calculamos R, encontramos o valor 0,082, usando a pressão em atmosferas e o volume em litros. Se adotarmos outras unidades de pressão e volume, é evidente que R assumirá valores diferentes. De fato, vamos repetir o cálculo da página anterior, sempre considerando 1 mol de gás. Então, se utilizarmos os dados em atmosfera, litro e Kelvin, nós vamos ter uma constante de 0,82. Se utilizarmos a pressão em milímetro de mercúrio, então nós vamos ter uma R de 62,3. Se utilizarmos o volume em mililitros, então nós vamos ter uma constante de 62.300. Então, fiquem atentos às unidades. É evidente que iremos usar este ou aquele valor numérico de R, dependendo das unidades utilizadas no problema que iremos resolver. Se a pressão for dada em atmosferas e o volume em litros, usaremos o R 0,082. Se a pressão for dada em mililitros de mercúrio e o volume em litros, usaremos o R igual a 62,3.
e assim por diante. Sem dúvida, a equação de Clapeyron é a equação mais completa que exista para os gases perfeitos. Sua aprendizagem, então peço que deixe seu like, e também registre nos comentários a sua gratidão ou sua dúvida e compartilhe os vídeos com seus colegas e amigos. E o grande abraço hoje vai para você que assistiu a aula até o final. Espero você na próxima.